Olá, estamos aqui hoje para falar sobre os serviços de RTK em rede, no qual nós chamamos atualmente de GeoMais. Então, nós achamos que fazia valer trazer uma equipe muito especializada nesse tema e poder abordar temas importantes, como as estações de referência ativa, o software que gerencia todas as estações de referência e provê os dados finais ao usuário, e as principais dificuldades que os usuários têm encontrado na utilização e a implantação da técnica RTK em rede no Brasil. Então, a gente vai abrir aqui agora essa mesa de discussão sobre o serviço de RTK em rede GeoMais. Então, meu nome é Marcos Manalini, vai ser um prazer estar com vocês nos próximos minutos e vou brevemente pedir para cada um se apresente. Olá, meu nome é Danilo, sou engenheiro cartógrafo e dono da GeoSub Engenharia e um usuário do serviço GeoMais aqui da Gondalini. Então, a nossa ideia é falar um pouquinho sobre o serviço de RTK em rede e, no meu caso, vou falar um pouquinho da minha experiência de uso. E também, que eu participei também do desenvolvimento dessa rede aí, no decorrer desses anos que também prestei serviço para o pessoal da Gondalini. Oi, pessoal, eu sou o Gabriel, trabalho na Gondalini, na equipe técnica. Eu estou aqui com o pessoal, vou falar um pouco aí da minha experiência, principalmente na área do suporte técnico, mas também, como o Danilo, eu tive uma participação um pouco aí no desenvolvimento da rede. Oi, meu nome é Gabriel Oliveira, eu trabalho na equipe técnica da Gondalini. Atualmente sou operador do software que faz a gestão da rede geodésica, do serviço de GeoMais. Meu nome é Jadson, trabalho também na equipe técnica, no suporte técnico aqui na Gondalini, e também participo da instalação e gerenciamento do software que gerencia o GeoMais. Muito bem, gente, vamos lá. Então, a gente vai querer... A proposta é dividir essa mesa redonda em três principais temas, né, em macro temas, e eu vou puxar aqui assuntos específicos, daí eu conto que todos os participantes consigam congregar com as ideias e nos ajudem a esclarecer algumas dúvidas que a gente escuta o mercado nos perguntando, assim fica fácil de todo mundo entender e nossa função técnica como engenheiro passar o conhecimento para os demais. Então, muito bem, a gente vai dividir em três ambientes. O primeiro são as estações de referência ativa, o segundo é o software GeneSmart, que coordena tudo, e o terceiro são os overs que realmente são utilizados pelos usuários em campo em seus respectivos softwares, porque no final, o que o usuário opera mesmo em campo é um software que controla um receptor de GNSS específico e ele que vai conversar com o usuário, né? Então, a gente vai querer discutir um pouquinho esses três temas. Vamos começar pelas estações de referência ativa. Já, você quer falar sobre as antenas primeiro? Sim. Hoje aqui a gente tem dois modelos de antena. Então, tem esse primeiro modelo aqui, maior. Esse é um modelo choque ring. Então, aqui dentro ela tem anéis concêntricos, né? Onde ele vai estar evitando o multicaminho. Então, isso vai melhorar a qualidade do sinal e evitar erros, né, no posicionamento. E a gente também tem aqui um modelo de antena tradicional, da topografia mesmo, tradicional. Ela também vai funcionar muito bem nas estações de referência ativa, só que ela não tem uma qualidade tão boa na minimização do multicaminho. Porém, se ela for bem instalada num local adequado, esse erro que ela poderia ocorrer, ele vai ser bem mínimo, né? Então não vai ter tanto problema, né, nessas infraestruturas. Então a gente sempre escolhe locais para ser instalado em que tenha uma boa visualização ao céu e também pontos que sejam não tão distantes umas das outras para ter uma maior cobertura da rede. Então, a gente com isso consegue trabalhar as posições. Depois de definidas as posições e qual tipo de antena será utilizado, a gente também tem os receptores que podem ser utilizados. Me permite aí aproveitar a experiência do Danilo. Nós fizemos juntos aí, o Danilo, o projeto da FAPESP, onde nós, além de instalarmos as antenas shock ring, nós tivemos que fazer a calibração absoluta na Alemanha. Você conta um pouco da experiência, Danilo? Então, na verdade, nessa nova geração de equipamentos de geodésia, né, surge a calibração robótica das antenas.
Tá? Então, a gente não faz mais a calibração relativa, que era a partir de 2 receptores, né? Uma distância fixa e era feita a calibração. Nesse caso, a gente utiliza a própria mecânica da estação, da antena, para que a gente possa fazer a calibração e mitigar qualquer erro que pode estar envolvido na recepção desse sinal. Tá? Então, o nosso projeto da FAPESP, a princípio, era fazer o quê? Resolver todos os problemas que podem ocorrer derivados da obtenção do dado para suprir a necessidade do software, né? Que é o software que vai fazer todas as correções, e gerar um dado limpo. Então, a ideia principal do nosso projeto era esse. Então, para que fosse possível isso, a gente fez a calibração de todas as antenas, com todas as estações que fazem parte hoje do GeoMais. Tem essa calibração da antena junto com o fabricante do software, que é a GeoPlus, que é uma empresa alemã. E congregando, quer comentar, Gabriel, como que a gente carrega a calibração da antena dentro do software? Hoje o GeneSmart ele possibilita você fazer a entrada de modelos de antena individuais, calibração individual, quando aquela antena específica é calibrada. E também permite fazer a entrada de calibração média, que é o modelo médio disponibilizado pelo IGS. Muitas das vezes, esse modelo de antena que é disponibilizado pelo IGS é calibrado pela própria GeoPlus, que desenvolve também técnicas de calibração, métodos geodésicos. Então, o GeneSmart, que é o software que gerencia a rede geodésica, ele é utilizado não só para aplicar os parâmetros de calibração da antena, mas ele também é utilizado para determinação dos parâmetros de antena. Então, hoje, o GeneSmart é o melhor software de gerenciamento de rede geodésica, porque ele já está diretamente envolvido com a empresa que faz a calibração de antena, que desenvolve a técnica de calibração. Então, a gente pode dizer que ele é o único software que está envolvido em todo esse processo de calibração e aplicação dos parâmetros de calibração da antena. Inclusive, a equipe da GeoPlus é responsável por todas as calibrações que tem no formato ATX do site do NGS.no.gov. E o NGS é a rede geodésica dos Estados Unidos. Sim, e lá onde que a gente encontra qualquer parâmetro de calibração de antena, onde a gente vai trabalhar com processamento de dados GNSS. É uma coisa muito importante que, na maioria das vezes, passa despercebido no nosso dia a dia. Então, é muito importante, vou fazer qualquer processamento de dados, eu tenho que utilizar os parâmetros de antena. Por quê? Porque se a gente lembrar das equações lá de Laplace, quando eu faço a conversão de coordenada cartesiana para a geodésica e para a OPM, vai entrar altitude. Se eu deixo de colocar um parâmetro de offset de antena, você já leva um erro. Eu já vou levar um erro para a planimetria também. Então, é muito importante utilizar esses parâmetros de calibração. Legal, acho que conseguimos falar um pouquinho das antenas. Vamos, na sequência aqui, falar um pouco sobre as estações de referência ativa. O Jadson aqui abriu para a gente a monografia. Né, Danilo? O quanto que é importante para o usuário interpretar e entender uma monografia. Né? Uma monografia é o documento oficial, legal daquele ponto. Então, tudo que a gente está falando aqui, se escrever errado na monografia, se a tua referência estiver errada, também a maneira pode estar calibrada, mas se você colocou a coordenada errada, não tem o que fazer. Você está ocorrendo um erro grosseiro, onde esse erro vai refletir lá no seu levantamento final. Então, pode mostrar a imagem, não, por favor, Jadson? Então, na monografia, como vocês podem ver, normalmente você vai ter uma imagem onde vai mostrar onde foi instalado o equipamento, a maneira que ele foi instalado, até para segurança visual, né? Bom, está bem instalado esse equipamento, é uma Shockwing, ela por si só já vai evitar multicaminho, ela está com o ambiente aberto de visualização. Você pode analisar a foto e já ver que ela está mal instalada de cara. Fala, esse ponto aí, não posso confiar 100%. Então, é muito importante e tenha depois, posteriormente, as coordenadas. Nesse caso aqui, as coordenadas, ela tá em todos os sistemas, né? Primeiro, coordenada geográfica, sistema cartesiano e coordenada UTM. E os respectivos erros para cada um do tipo de sistema que você está utilizando. E também, muito importante, né? Estou fazendo um posicionamento e quero reduzir hoje lá para o sistema H-Nord, o antigo MapGel, olhar que ali a gente tem as duas altitudes. Tá? Então, tem
também é importante notar isso quando a gente vai fazer qualquer processamento. Bom, agora acho que a gente pode aproveitar o gancho, que a gente falou da antena, falou da coordenada calculada da monografia. Vamos comentar um pouco, né, do transporte coordenado, que cada vez menos usa-se no Brasil o transporte coordenado. Nós que estamos mais velhos aqui, eu, Danilo, principalmente, nossa época lá, o transporte coordenado era um desafio. Receptor... Sim, é que na verdade, antigamente, os métodos tradicionais de transporte coordenado eram utilizados pelo menos 2 estações de referência, onde essas estações eram utilizadas, além dela ter coordenada conhecida, a gente tem as precisões que a gente utiliza como injunção para poder fazer o processamento e ajustamento da nossa rede, que vai ser formado com os nossos 2 pontos de referência, mais um ponto que eu preciso determinar. Isso não saiu de desuso, né? O problema é que a gente sempre quer uma facilidade. O mais fácil hoje é pegar um arquivo de dados brutos, imputar no sistema do IBGE e mandar calcular. A mágica acontece. Isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do escopo de projeto que eu estou a atender, eu preciso ver o que ele está me pedindo. Por exemplo, se a gente vai trabalhar para um derivado órgão que a gente tem no estado de São Paulo, às vezes uma poligonal topográfica, você vai ter que amarrar nesse marco geodésico, que vai pedir uma precisão relativa da tua poligonal de 1 para 120 mil. E aí, dependendo do jeito que você fez esse transporte de coordenada desse vértice... Você não vai atingir esse resultado. Sim. Então, né? Sim. E é importante falar que o resultado do PPP depende do tempo de processamento. Extremamente importante. Tanto é que no próprio relatório do PPP, ele vai te falar, ó, para tantos minutos que você ficou, a tua precisão é essa. Para tantos é essa. Tá? Mas é aquilo, tomar cuidado que precisão tem diferença de acurácia. Tá? Então, isso também é outra questão muito importante quando a gente faz qualquer tipo de trabalho. No próprio relatório do PPP, isso é dito. Sim. Ele faz no relatório completo, no manual do PPP, ele faz a comparação, né, entre precisão do serviço e a acurácia do serviço, comparando nas estações da RBMC. Então, só para os senhores entenderem, quando a gente instala uma estação de referência ativa nova, o nome já fala, estação de referência ativa. Estação de referência ativa significa um receptor de NSS instalado continuamente num ponto qual você conhece a coordenada. Isso é uma estação de referência ativa. Você pode ter uma estação de referência passiva, que é onde você conhece a coordenada, mas não tem o receptor lá instalado. Agora, a questão toda é, você tem que ter essa coordenada conhecida com precisão. No nosso caso, ontem o Jadson e o Gabriel instalaram uma estação de referência ativa nova do Geomais em Mogi das Cruzes. Na segunda-feira instalaram em Santa Isabel. Ou seja, esses pontos foram instalados, foram determinados um local onde fica a antena, tem um receptor de NSS instalado, e agora a gente gasta quase 10 dias para determinar essa coordenada. Depois de determinar a coordenada, que a gente começa a utilizar esse equipamento. Aí, muito bem, falamos tudo isso para ter uma sequência. Vamos falar agora do equipamento que a gente vai utilizar na estação de referência ativa. Você quer falar, Gabriel? Pessoal, hoje a nossa rede ela conta com uma gama de receptores, né? E que a nossa missão é atender qualquer tipo de rover, independente da marca. Nós não queremos que o cliente tem marca tal não possa usar a nossa rede. Então, hoje, nós contamos com alguns receptores, né, da marca Septentrio, como vocês podem ver na imagem. É diferente de um receptor Smart de antena, né? Geralmente, quando você fala receptor de NSS, atualmente vem na cabeça da pessoa um receptor rover, né? Se você vai a campo, pode usar ele como base lá, com rádio. Mas aqui, no caso, nós estamos falando dessas placas, que na verdade elas vão sair um cabo, e geralmente são conectadas no telhado, né? Essa que fica na parte interna das nossas casas aí. E o que tem de vantagem? Né? Esses receptores, eles são multiconstelação, eles possuem uma gama de sinais de L1, L2, L5. Gabriel, aproveita a imagem, não. É isso. Aproveitando a imagem que o Jadson colocou ali, então eu tenho 2 receptores, como vocês podem ver, tem um Polar X5S, que é da marca Septentrio, e o Trimble Net R5. Vocês podem ver que o Polar é um receptor atual, então ele é multiconstelação, GPS, GLONASS, Galileu e Beiro. No Trimble já é um receptor mais antigo, daí só GPS e GLONASS. Nessa imagem tem uma informação muito importante, que vocês podem ver as cores. Elas têm as barras, né, e as cores. O que essas cores significam?
É muito comum a gente utilizar o termo L1, L2, somente para dizer sobre um receptor. Mas ele tem dupla frequência e consegue fazer algumas correções. Exatamente. Porém, dentro desse L1 e L2, ele também é subdividido. Esses sinais são divididos. Então, tem lá, por exemplo, o L2P, o L2C dentro da constelação GPS. Por que isso é importante? Não adianta eu ter uma base que rastreie todas as constelações com todos esses sinais, mas se o meu rover em campo não rastreia esses sinais. Então, eu vou estar tendo um problema aqui. E vice-versa também é verdadeiro. Não adianta eu ter uma base antiga que só rastreia GPS com poucos sinais e ter um receptor que rastreia tudo. Eu vou ter um problema. Na verdade, não é nem um problema, é uma limitação. É uma né? limitação. Uma limitação. Por quê? Enquanto você tem uma base que ela está, vamos dizer assim, voando, né? Que ela tem várias constelações, consegue pegar vários tipos de constelações de satélite. Se o seu rover não tem tanta possibilidade, o que vai acontecer é que você vai ter uma limitação de uso do dado. Tá? Então, quanto mais novo o seu receptor for, mais recente ele for, mais ele vai estar contemplado com o quê? Com as constelações que a gente tem disponíveis. Conseguir extrair 100% do uso dele, né? Sim. Basicamente seria isso. Só nesse gancho, que eu gostaria de comentar. Hoje no Brasil tem um serviço do IBGE, né? É o RBMC-IP, por exemplo. Que, lógico, o IBGE tenta todo ano renovar a frota dele, mas é normal até, acho que é super alto. Se eu não estou enganado, já tem mais de 100 estações de referência. Sim. Então, até certo normal algumas delas serem um NetR5, por exemplo. Então, tem usuário nosso que pega um receptor GS18 da Leica, que é o standard do equipamento. Ao conectar-se com uma estação de referência com o NetR5, o usuário vai sentir dificuldade. Pô, estou com o top aqui da Leica, por que não está funcionando? Porque ele está usando uma estação de referência antiga e isso gera todo um desgaste. Na hora que o Marcos fala não funcionando, significa que você não está tendo uma solução ideal, que é o fixo que a gente... Até pode ter, mas você vai ter mais dificuldade. O tempo vai ser maior, vai ser uma coisa que vai ser tipo... conectei, fixou já direto. Você vai demorar um pouco mais. Por quê? Você não está utilizando toda a capacidade do equipamento. Por quê? Porque a base tem limitação. Tem limitação. Ele só está usando, ele passa... estaria o Polar rastreando tudo isso, o GS18 vai rastrear algo parecido, ele para de rastrear, não é que ele para de rastrear, ele para de usar tudo isso e começa a usar somente o que a base não está enviando. Porque, e aí ele causa essa perda de desempenho. Né? O rover ele vai utilizar o quê? Faz de conta que aqui, ela da minha época, no rover, né? Ele só tem GPS GLONASS. E aí o NET R5 também só tem GPS GLONASS, beleza. Então ele vai usar o potencial dele total. Aqui só tem GPS GLONASS, ou seja, constelação americana e russa. Aí o Polar, ele tem o quê? Constelação GPS, GLONASS, Galileu, Beidou, MSA, ou qualquer uma que é geoestacionária. Se aqui ele tem todas também, vai ser utilizado todas. Se tem só GPS GLONASS, ele vai pegar só GPS GLONASS. Então a limitação vai acontecer. Dentro disso, ainda a gente tem que lembrar uma coisa, né? Nem sempre eu vou estar numa situação ideal de levantamento. Sim. Qual que é a situação ideal de levantamento? Open Sky. Open Sky, ou céu aberto, que os americanos falam, né? Nem sempre eu vou conseguir isso lá em campo. E aí, se eu já tenho só rastreando duas constelações, significa que eu já não estou potencializando todo aquele rastreio que eu poderia ter. Tá? Então, faz de conta que ele conseguiria rastrear 27 satélites. Por causa da limitação, ele está com 10. Então, isso também vai dificultar para que ele consiga fazer o quê? Inicializar, ou seja, conseguir trocar dados de forma inteira, né? Então, é esse que é o problema que a gente tem quando a gente está utilizando tecnologias de épocas distintas. Né? A gente fala brincando, né, que na GeoDS a gente chama de método relativo, né? É sempre alguém em relação a alguém. Eu sempre brinco, é igual casamento, né? Você tem que estar sempre relacionado com alguém. Se você está relacionado com um equipamento antigo com um novo, vai ter alguma dificuldade e eles têm que estar bem relacionados no final. Sim. Eu comentei do IBGE, porque o IBGE hoje é um serviço gratuito, disponibilizado para os usuários sem custo e com uma cobertura nacional super importante. Nós, do GEO+, é um investimento 100% privado. Então, para a gente, cada estação de referência ativa instalada é um ato heróico quase. Você pega o dinheiro lá e fala, vou colocar uma estação de referência ativa nova,
Então, para a gente conseguir ter o Estado de São Paulo hoje 100% com multiconstelação, como nós temos hoje, com receptores novos, é um desafio super importante que a gente foi investindo durante muitos anos, né? Desde 2012 que nós investimos nesse projeto. E até, só para a gente acabar a macro área. Na verdade, a gente investe no negócio de transmitir correção RTK Pro, sinal GSM, que eu me lembro que a gente começou em 2007. 2007, verdade. Tá, 2007. Depois que a gente adquiriu o software Genesis Smart e partimos para a parte de trabalhar de single base, né? Uma base mandando correção por sinal GSM para investir num software que geria todas as bases, e na hora que eu conectava nesse software, em vez de eu utilizar uma base só, eu utilizaria 3 estações pelo menos. Para quê? Para minimizar qualquer efeito de erro de posicionamento e maximizar justamente a parte da precisão do levantamento. A gente já vai entrar nessa pauta aí do... Acho que vale falar sobre os receptores também, que até agora nós falamos do que ele observa, né? Do que ele vê, mas ainda tem a questão do RTCM também, Exato. que é importantíssimo também. Exato, é muito bem lembrado. Comentar o RTCM 3.0, 3.2, Exato. Na verdade, ainda tem receptor ainda que recebe RTCM 2.3. Acho que é bom de falar pessoal minimamente, né? Explica. Pode falar. O formato RTCM. Na verdade, o que vai mudar é que quanto mais defasado é o RTCM, maior vai ser a quantidade de dados que ele vai transportar, né? Mais atual, se quiser. Não, estou falando assim, a quantidade de bytes para transmitir os dados, tá? Porque a mensagem é mais pesada. Só que se você tem um RTCM mais novo, mais atual, ele vai conseguir, por um pouco de quantidade de dados, byte transmitido, ele vai transformar. Na verdade, no decorrer do tempo, que também é liderado pela Genesmart, pela J++, isso, o Comitê de RTCM Mundial, eles estão comprimindo os dados de maneira a ficar lógica. Então, também foi muito bem lembrado pelo Gabriel. O receptor pode rastrear, né? Hoje em dia até é um assunto até um pouco que não tem nada pior no nosso universo, vendedor de equipamento que não é técnico. Isso aí é o pior câncer que tem. Os caras não sabem o que eles falam. Aí daí o vendedor vai falar que meu receptor tem 10 mil canais. Isso daí não muda nada. Muitas vezes ele tem muito canal, ele não lê o RTCM 3.2, aí o usuário acha que comprou o receptor de última geração, não vai ver, não está funcionando, não tem desempenho bom. O RTCM 3.2, como vocês podem ver, é uma mensagem atualizada que transmite todas as informações com um pequeno tamanho. Isso consegue... O que importa ser um tamanho pequeno? Quando você está numa área com GSM ruim, que está difícil chegar o dado lá, chegar uma mensagem grande é mais difícil uma mensagem curta. Então, uma mensagem curta vai te resolver. Então, naquele GSM ruim, você já vai ter RTCM 2.2, pá, rapidinho funciona. Mas se você tiver com RTCM 2.3 GSM ruim, já era, negão. Não vai funcionar, entendeu? Então, acho que nesse comentário todo, só para a gente acabar essa primeira rodada, vamos mostrar brevemente o mapa de estação de referência, para o pessoal entender. Então, a gente tem estações de referência ativas, tem as antenas, transporte de coordenada, calcula a coordenada, instala o equipamento. Enquanto o Jadson abre o site, só para findar essa etapa, nós, da Gondalim, desenvolvemos aqui no Brasil uma estação de referência ativa própria. Nós temos utilizado atualmente as placas da MLead e vamos começar a utilizar agora as placas da M-September, a Mosaic Go, que permite que você substitua um receptor hoje extremamente caro por um receptor de baixo custo. Isso vai conseguir gradualmente polarizar e aumentar a nossa cobertura de sinal para o Brasil e cada vez tem maior área de cobertura. Então, senhores, como vocês podem ver, esse aqui é o site do GeoPlus Brasil, geoplusbrasil.com, onde vocês podem ter boa parte do que nós estamos conversando aqui apresentado. Vamos primeiro entrar na área de cobertura, que muitas vezes não acaba uma reunião como essa, uma palestra como essa, o pessoal nos liga e fala: estou aqui em Rondonópolis, quero comprar os serviços de Geomais e funcionar aqui em minha região, que eu achei super legal. Aí a gente vai discutir aqui um pouquinho essa questão de infraestrutura. A gente tem uma infraestrutura geodésica, que é a cobertura das estações de referência ativa, e tem a outra discussão, que é a transmissão do dado. Tudo isso que a gente fala aqui é transmitido pela mesma maneira que você usa o celular. É um chip de GSM que transmite dados. Então você tem que ter uma infraestrutura geodésica que, através do nosso site, você consegue ver. Então, ou seja, você pode ver pelo nosso site aonde hoje nós temos equipamentos que já
estão provendo dados. E tem os locais que nós temos nossos projetos de expansão que a gente planeja instalar as novas estações diferenciativas. Então, por exemplo, através desse, você pode ir no nosso site hoje baixar esse KML no seu computador e verificar onde tem cobertura e onde não tem. É bem fácil de utilizar. Você pode ter certeza que você pode trabalhar nessa região. Aí o Danilo até comentou, né, Danilo, quanto ao erro linear, né? Quanto que você oferece para o usuário de distância entre a estação diferenciativa e o receptor de MSS? A minha dissertação de mestrado foi justamente estudar o erro linear capaz. Então, a gente conseguiu atestar na pesquisa, é algo público, né? Vocês podem pôr lá no site USP, eu nem lembro mais agora, dentro do portal da USP, você pode pôr meu nome lá, você acha a dissertação. Qual foi a conclusão da dissertação? O erro linear que o receptor de NSS Rover atesta que ele é capaz de medir é operacional. Então, se você medir a 50 km, se você fizer um erro linear a 50 km, vai ser o que vai te fornecer. Como o Danilo disse agora há pouco. Dependendo da aplicação, a 50 km a erro linear é aceitável. Dependendo da aplicação, não é. Você tem que ter um outro procedimento de cálculo para você poder utilizar o Unitrip naquele caso. Na verdade, esse parâmetro que tem que levar em consideração é o próprio usuário. É o próprio usuário. Entendeu? É o próprio usuário. Bom, eu preciso atender a tal precisão de escopo do projeto. Eu posso usar isso? Bom, o que eu faço? Pego lá na especificação técnica do meu equipamento, qual que é o erro de quando eu trabalhar em RTK, qual que é a precisão relativa? Sei lá, 10 milímetros mais um ppm. ppm é uma parte por milhão, então significa que a partir do momento que eu distancio 1 km da base, eu vou agregando 1 milímetro de erro no meu posicionamento. Então, essas contas têm que ser feitas. Então, essa resposta, o próprio usuário pode responder, né? Então, vou atender ou não, né? Justamente isso é uma coisa diferente de só obter uma solução fixa, né? Sim, não é porque eu estou fixo que eu estou ali com uma precisão. O negócio do fixo também, a gente também é uma das coisas que nunca é discutido, mas a gente também tem que tomar cuidado. Ele está dando fixo, beleza. Está dando fixo. Caso eu queira fazer uma verificação, o que eu posso fazer? Inclusive, dentro da minha empresa, uma coisa que sempre eu peço é o quê? Levantei, às vezes até estou com uma distância longa, da base, sei lá, da base até onde eu estou fazendo levantamento, 50 km. Bom, deu fixo? Para a gente estar atendendo? Tá, então faz o seguinte, toma a antena, faz da float, ou faz perder o sinal, conecta de novo e levanta de novo. Vê se está batendo. Qual que é a dispersão que está dando? Está aceitável? Então, beleza, pode ir embora. Isso seria um teste de inicialização RTK, né? Sim. Se a inicialização foi correta. Sim, para evitar o quê? Para evitar aquele gosto amargo, eu ter que voltar lá depois para refazer o trabalho. Então, uma das coisas que eu sempre falo, até para meus funcionários, assim, é tomar cuidado para aquilo que você deseja atingir de precisão. Se você deseja atingir uma precisão X, você vai utilizar o equipamento para aquela precisão, entendeu? E não tentar fazer alguma coisa que você não vai conseguir atender o escopo do teu projeto. Tá? Bom, Só para finalizar aqui o site, na página inicial aqui também, além do mapa, a gente tem algumas informações aqui. A gente vai conseguir ver aqui o status das bases em tempo real. isso. A gente consegue também aqui ter a opção de baixar os dados brutos de todas as estações, todas gravadas com 1 segundo, né? E aqui também tem a opção de ver todas as monografias das estações. Então aqui você tem acesso a todos esses dados. No status das bases, ó, ele foi atualizado agora, no momento que a gente está gravando. E aqui a gente está separado aqui pelas regiões com maior cobertura, né? Então aqui no estado de São Paulo, por exemplo, agora a gente está com Ourinhos, Paulicéia e Pirassununga offline, porém todas as outras aqui estão online. Então você pode verificar isso aqui em tempo real. Então, mostrando aqui rapidamente nas outras regiões. Vamos aproveitar o gancho, Jadson, que é importante. Eu comentei agora um pouquinho das duas infraestruturas necessárias. Tem uma infraestrutura geodésica, que é existir uma estação diferenciativa no qual você trabalhar, e a infraestrutura de GSM. O portal do GeoPlus, o que ele está te fornecendo aqui, é uma conferência em tempo real, se a estação de diferenciativa está online naquele momento. Então, se você vai trabalhar em Pirassununga hoje, especificamente no caso de Pirassununga, como a rede de São Paulo é bem densa, você poderia trabalhar. Vão ter outras estações diferenciativas naquela região que vão te cobrir. Até vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Acho que brevemente. Se puder que eu estou falando sobre isso, sobe o site do Cobertura Celular com BR em paralelo, por favor. O que é importante falar? Estação diferenciativa, no campo instalada, a gente tem uma certeza. Uma hora ou outra ela vai cair. Que vai acabar a luz,
vai dar problema na internet, bom, tem situações que são de força maior. Então, acho que a gente aprendeu nesses últimos, né, foi 2007, estamos falando quase de, estou ficando velho, né, 15 anos quase fazendo isso. Como você resolve isso? É adensando. Se você projeta, tem uma estação de frequência a cada 70 km, para você garantir o uso, tem que estar a 50, porque daí se cai uma, tem a outra. Não tem nem milagre. Tem que ter mais base. No estado de São Paulo em específico, a gente colocou diversas bases. Agora vamos discutir um pouco agora da infraestrutura de celular. A gente aprendeu com o tempo também, né? O pessoal nos ligava e falava, pô, eu estou aqui em Itaquaquecetuba, perto de São Paulo, a base está funcionando e não fixa de jeito de maneira. Aí nós aprendemos com o tempo. Você tem hoje no Brasil Vivo, Oi, Claro e TIM. As 4 operadoras de celular no Brasil têm 4 coberturas distintas entre si. Então você tem um trabalho de planejamento, antes de ir para campo, ver naquele local que você vai trabalhar em específico, qual a melhor operadora para você utilizar. Então, naturalmente, se a operadora boa da região é a Vivo, você está com o chip da Oi, não vai dar certo. Então você tem a infra de geodésia funcional, você clica no site e vai para campo. Mas se o teu GC naquele local é ruim, não vai adiantar. E através desse site que o Jadson abriu, você quer comentar, Jadson? Então aqui é um site da própria Anatel, então ele tem aqui a opção de você verificar o estado, né? Então eu filtrei aqui pelo estado de São Paulo. Você pode filtrar inclusive o município para verificar quais regiões daquele município tem cobertura. Então, se vou trabalhar em Pirassununga, por exemplo, como foi o exemplo dado, eu vejo quais regiões de Pirassununga tem cobertura de quais operadoras. Então, você consegue já se planejar se vai ter GSM ou não naquela região. E aí também, associado a isso, tem o site do GeoMais que vai te dar a infra de geodésia para poder suprir essa necessidade. Inclusive, com qual banda tem naquela região? 4G, 3G? 4G, 3G, ele tem essa separação aqui. Aqui está filtrado pela 4G, mas a gente pode trocar aqui a tecnologia, colocando inclusive a 5G hoje já, que já começou a ser instalada, né? Então, a gente já consegue verificar aqui pelo site da Anatel essa cobertura. Legal. Acho que a gente conseguiu abordar bem os principais tópicos do nosso primeiro grupo, né, das estações de referência ativa. Aqui a gente pode entrar agora no software GeneSmart. Não sei se a gente tem alguma imagem do software, mas assim, é um primeiro tópico seguinte: o software GeneSmart, só para os senhores saberem, não é um software com uma interface de usuário convencional. Você não aperta um botão e desce menus, para naqueles menus você ter outros menus e seguir uma sequência. Ele é um software acadêmico. Ele é baseado 100% em comandos, em pop-ups. Então, assim, para nós, né, sempre foi um grande desafio. O Danilo foi um dos primeiros a fazer o curso de software. Nossa equipe aqui, todo mundo já fez também. Mas é um software que exige muito de quem está operando. Tem um aprofundamento geodésico lá muito importante. Mas você quer explicar como funciona a infra do software em relação aos servidores de entrada, os servidores de processamento, o servidor de output, uma visão macro para quem não conhece, tudo que se envolve o software GeneSmart instalado? O GeneSmart, ele é um software completo que faz o gerenciamento da rede geodésica, desde o dado que sai da estação de referência e é armazenado em servidor, processamento da rede geodésica em tempo real, e ele também faz a gestão dos usuários, controle do acesso, o usuário pode acessar o serviço ou não, enquanto o usuário está usando o serviço. Então, ele é um software completo de gestão também. E ele tem, inclusive, saber se o usuário está com solução ideal ou não. O motivo que poderia não estar. E um comentário só, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 5 servidores para o sistema funcionar. A gente tem um servidor apenas para entrar as estações de referência. Então, as estações, a gente chama de input. As estações estão enviando os dados para o nosso servidor central, nesse equipamento que entra. E nós temos hoje 3 servidores ou 2 de processamento? Tem um servidor de processamento e um servidor para entregar os dados ao cliente. E daí, ou seja, tem essa infraestrutura que fica aqui em São Paulo, fora que a gente tem aqui em São Paulo, né, foi o nosso projeto isso, um gerador, porque não adianta a gente ter todas as estações de referência ativa funcionando e acabar a luz aqui, daí nada funciona. Então, a gente tem um gerador com internet redundante para garantir que nunca caia do ar o nosso serviço. Então, no software GeneSmart, você mostrou aqui uma foto, mas no software GeneSmart, isso aqui é um menu que a gente controla, só para vocês terem uma ideia como funciona. Nas colunas horizontais,
é cada uma das estações de administrativa. Então, nós criamos as nomenclaturas SP São Paulo, SPJD Jundiaí e assim sucessivamente. Então, se você olhar agora na horizontal, pelas cores o software consegue controlar toda a análise se aquele dado está bom ou não naquele momento. Isso é uma análise da rede inteira, que é explicando. Na verdade, ali o que ele está fazendo é filtrando, né? E o processamento, todo o processamento que é feito dentro do Genesis Smart, ele vai filtrando e ali ele está mostrando todos os satélites que estão com a qualidade ideal para o posicionamento, né? Então, está mostrando todos os satélites que estão ideais. Então, tudo que está em verde ali significa que está com uma qualidade boa. Uma qualidade boa. Então, se a gente for ler, o satélite 8, o GPS, que seria a primeira coluna, ele está fixo na estação de administrativa de São Paulo. Porém, não resolveu a ambiguidade em Água Santa Bárbara, naquele instante. E Jundiaí não está sendo coletado. Nem coletado, por exemplo. Então, isso é feito diariamente, esse controle, para verificar a qualidade de cada um deles. E daí, acho que dentro do software ainda, a gente pode começar a comentar aqui brevemente o Hynix, ou pós-processado, e o serviço de RTK em rede, ou RTK GSM, que nós fazemos a abreviação do nome Nitrip, e coloquialmente, né, o pessoal usa o nome Nitrip. O Nitrip, nós falamos agora há pouco, que é o RTCM, né? Que tipo de RTCM está transmitindo? O Nitrip nada mais é do que é uma abreviação, né, N de Network, e daí você fala Nitrip, o final é o RTCM por IP. Então, nada mais é que pegar aquele formato que nós estávamos falando anteriormente e mandando por IP, num IP específico. Isso daí é o Nitrip. E daí, muitas vezes, o pessoal fala, vou usar o Nitrip, então. Não vai usar o Nitrip nenhum. Você vai usar um receptor NSS que vai receber uma observação de fase portadora através do GSM. Na verdade, o Nitrip, na verdade, é Network Transportation. Na verdade, o que ele está fazendo é transmitir correção de RTK por um protocolo IP. Tá? Então, ele está pegando aquilo que a gente mandaria por sinal de rádio e convertendo em um sinal de GSM. É isso. Tá? Então, o Nitrip é quando tem Daí, a gente tem assim, dentro do GeneSmart, ele vai ter, eles chamam dentro do GeneSmart de SSR. Lembra esse nome? Sim. É o State Space Representation. Então, o Danilo comentou agora há pouco em relação à modelagem dos dados. O SSR nada mais é que a solução de toda a modelagem, troposfera, ionosfera, filtro de Kalman, que o software calcula, das observáveis em tempo real, ele gera um arquivo chamado SSR, como se fosse uma conclusão daquele momento como está a rede. Isso aqui gera um SSR. Se passar 5 minutos, cair a base de Campinas, ele vai gerar um SSR novo, considerando que Campinas está fora. É tudo em tempo real. Então, esse SSR é a origem do Hynix virtual, que a gente vai comentar daqui a pouquinho como utilizar, e para a solução de RTK em rede. Vamos falar acho, um pouquinho do que é o RTK em rede, e comparado com, vamos usar o nome coloquial Ntrip, e o Single 4G, que foi recentemente padronizado por nós. O usuário, muitas vezes, ele queria escolher, eu quero conectar a base de Piracicaba, que é o STP4. Então, você tinha antigamente no nosso output a opção de estar lá STP4, eu quero conectar com essa base. E nos gerava muito problema, porque daí o usuário estava lá em Jundiaí, ele não desselecionava STP4, e em Jundiaí ele conectava a base de Piracicaba. Aí o vetor ficava super longo, gerava um monte de problema. Aí dentro do GeneSmart, quer explicar o Single 4G, como funciona? O Single 4G, basicamente o que ele faz é receber a posição do rover através de uma sentença na EMEA e, conhecendo a posição do rover, ele faz a conexão automática à estação mais próxima. Ele passa a transmitir dados da estação mais próxima ao rover diretamente. E nesse caso, ele continua a ter uma ligação ponto a ponto. Ponto a ponto, entre a estação física e o rover, transmitindo dados da estação física para o rover. E da mesma forma, você tem disponível hoje no nosso serviço, gerado através do software GeneSmart, o arquivo bruto daquela estação de referenciativa em específico, com uma taxa de gravação de 1 segundo, que não existe no mercado isso hoje. Você tem uma taxa de gravação de 1 segundo em tempo real. Se você quiser pegar, nesse segundo que nós estamos aqui agora, 1 hora para trás, está disponível no site já esse dado pós-processado da estação antiga. Então, a gente falou, base a base,
pós-processado, e N-Trip ou técnica NTK-GCM. Vamos agora falar da rede. O serviço de Hynix virtual e o serviço de RTK em rede. O serviço de RTK em rede, não sei se vocês têm aquela imagem que mostra a interpolação. Qual que é o princípio do RTK em rede, né? Existem várias nomenclaturas, existe o VRS, existe na Leica, a gente chama de MSC, que é o Master Auxiliary Concept, existem vários conceitos, mas eminentemente, como você pode ver, um receptor em campo manda para o servidor central a posição onde ele está, mesma técnica que usou pelo NEMEA. O nosso serviço de RTK em rede, ele vai criar uma estação de referência virtual ao lado daquele rover. Então, é como se você tivesse, naquele exemplo que eu citei lá em... É um exemplo, Valinhos, por exemplo. Está em Valinhos com um receptor só apenas, e você está tendo a sua própria base naquele local não visível, não física. Isso em qualquer universidade de São Paulo, você pode conectar o receptor e ter, em tempo real, uma estação de referência virtual sendo criada, vai te prover dados do seu lado. Né? Você está comprando uma base RTK sem existir lá do seu lado, sem precisar ter auxiliar, enfim, super legal. E nada mais natural que na Europa hoje, só para comentário também de todos, não existe pares de RTK, só se vendem covers, e em boa parte dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, para a questão da implantação do serviço, demora um pouquinho mais. O mesmo conceito a gente vai usar para o Hynix virtual. O Hynix virtual, você tem a liberdade de escolher dentro dessa área de cobertura, você determina uma coordenada que você quiser e o software vai criar os dados brutos daquela coordenada na data que você quis. Então, né, é uma boa notícia. O pessoal que deixa o setor de INSS acaba a bateria, que acaba tendo um problema em campo, que não conseguiu levar o equipamento, você tem uma solução hoje. Se você comprar o Hynix virtual, você não perde seu campo mais. Então, acho que do software Genesis Smart, a gente pode comentar, no geral é isso, né? Na verdade, é a mesma qualidade. O dado que o Genesis Smart transmite em tempo real é o mesmo dado que ele vai guardar num formato de arquivo palpável, vamos dizer assim. E aí, quando um operador entra no sistema e fala assim, bom, hoje eu não quero trabalhar com RTK, eu quero que você gere um arquivo para mim de uma determinada posição. O que ele está fazendo é pegando aqueles dados que ele corrigiu lá naquele tempo, na data que você definiu o horário, e a partir daqueles dados que ele já tinha corrigido tudo, é que ele vai gerar um arquivo de dados Hynix. Então, aquele dado Hynix que ele gera é um arquivo já corrigido de todos os efeitos que a gente pode ter durante o levantamento no GNSS. Quais são os erros? Troposfera, ionosfera, de relógio e assim por diante. Então, essa aí é a qualidade do dado que vai ser gerado pelo GNSS Smart. Então, a grande vantagem de você trabalhar com esse sistema é que ele vai fazer essas correções e você vai ter um dado limpo de qualquer efeito que você possa ter quando você faz um levantamento em loco. Né? Então, essa que é a grande vantagem. E aí, só para pegar o gancho, a gente tem aquela famosa diferenciação entre preciso, acurado e preciso e acurado. Tudo que quando a gente fala o nome que tem uma coordenada precisa, um ponto preciso, é que se você medir 30 vezes aquele ponto, as coordenadas estão próximas entre si. Quando a gente fala em acurado, é que as coordenadas estarão próximas do ponto verdadeiro, que é super diferente. O pessoal, infelizmente, aí convive no campo hoje com o famoso falso fixo. O que é o falso fixo? Nada mais é que um levantamento preciso e não acurado. Para aquele mundo lá está ótimo, mas para o mundo verdadeiro não está. E, infelizmente, hoje até a própria banda aérea, que começou a querer ser usada em topografia, está trazendo para os usuários coordenadas precisas e não acuradas. Você tem que ter muito cuidado, porque isso não pode ser usado para engenharia, para levantamento, onde você vai realmente utilizar o dado para um projeto. Então, o GNSS Smart nos dá essa tranquilidade que a coordenada que está saindo, né, a solução RTK que o GNSS Smart está colocando disponível, dá uma solução para o usuário precisa e acurada. A gente tem essa tranquilidade. Eu acho que do segundo macro grupo do software é um pouquinho denso aí o assunto, mas deu para passar, né? Alguém quer comentar uma coisa a mais? Eu acho que vale comentar aqui só rapidinho, como vocês disseram, né? Tanto para o VRS quanto o single, eles mencionaram que você em campo tem que transmitir uma sentença NEMEA para o servidor.
Se o seu rover não tiver essa capacidade, essas duas técnicas, infelizmente, deixam de ser possíveis de usar. Porque realmente o serviço tem que saber a posição onde você está para poder pegar a melhor solução e enviar ao usuário. Então, na verdade, o IMEA, o que ele vai fazer? Ele vai pegar qual a posição geodésica, que é latitude e longitude, em graus decimais, e vai transmitir para o receptor. Então, na hora que você liga lá naquele P, há uma troca de dado entre o receptor e o servidor. Então, é isso que vai acontecer. Então, é necessário que aquele equipamento que eu estou utilizando tenha essa funcionalidade, senão não vai funcionar o serviço nenhum. Então, legal? Então, vamos para a terceira etapa e última, que é falar dos equipamentos rovers, né? Os receptores que realmente vão ser utilizados em campo. A gente chama de standalone, ele por si só recebendo as observações de fase através do protocolo TCM/IP, que chamamos de N-Trip. Até, vou aproveitar para falar, né, como surgiu o N-Trip, né? Quer comentar, já? O N-Trip surgiu na Alemanha, né, há muitos anos atrás, quando na Alemanha, diferente do Brasil, você não pode ligar um rádio e começar a trabalhar. Você tem uma regulamentação ali que te exige ter uma liberação para isso. Naquela faixa de frequência específica. Naquela faixa de frequência específica, naquele horário, naquele local. Então, isso dificultava muito o trabalho usando rádio. Então, foi desenvolvida a técnica N-Trip justamente para suprir isso. Que aí você passa a não usar a frequência de rádio e passa a usar o IP, né, a internet ali para fazer essa comunicação. Então, ele viabilizou os levantamentos lá e isso foi disseminado no resto do mundo. Isso aí já está falando de 2003, tá, gente? A gente está em 2023, 20 anos atrás. Mas isso também já, além de suprir a necessidade de usar um rádio, qual que é a grande vantagem quando você trabalha transmitindo por GSM? Teoricamente, você não tem limitação quanto ao quê? Quanto ao alcance. Quanto ao alcance. Então, se eu tenho sinal GSM, eu tenho correção, tá? Diferente do convencional, né? Que a gente poderia chamar de analógico, que é o rádio. Se o rádio eu estou aqui, então a gente está aqui. E, quer dizer, a base está aqui e a gente vai fazer levantamento aqui, pode ser que não funcione. No caso do GSM, a gente não tem essa limitação. A grande vantagem que eu vejo quando você trabalha com esse tipo já de correção pelo celular é a possibilidade de você ter um alcance maior e a outra possibilidade é você trabalhar com rede. Em vez de trabalhar só recebendo de um receptor, eu vou conseguir receber de uma rede de estações transmitindo em tempo real e corrigindo os efeitos de erro que pode causar problema no meu levantamento. Legal. Vamos então falar um pouquinho do universo dos usuários, né? Você tem os receptores de NSS, como comentamos no começo, o serviço jamais é feito para falar com qualquer receptor de NSS. E o usuário para a gente, né, a gente queria comentar um pouco dessas dificuldades de campo, que era em relação a você ter a infra de GSM e geodésia, a gente já comentou. E o segundo tópico, a distância, nós já comentamos. E por fim, são os sistemas de referência, que são bem importantes isso tudo. E também a questão da interface com o usuário do software. No sistema de referência, vamos usar um exemplo. Um usuário vai... Olha só como... A gente sempre fala brincando, né? Todo mundo aqui é engenheiro agrimensor. Os mais novos já são engenheiros agrimensores e cartógrafos, né? Já tem uma modernidade já. O engenheiro agrimensor e cartógrafo, a gente sempre fala brincando, só faz duas coisas na vida. Ou levanta ponto ou loca ponto, né? A gente tem essas duas tarefas principais do nosso estudo. Então, muito bem, se eu levantar um ponto num sistema de referência e eu locar esse mesmo ponto em outro sistema de referência, eles não vão se encontrar. Então, esse é um dos grandes desafios do universo usuários, quando você usa a técnica ETK em rede ou ETK GSM. Porque o ETK GSM ou ETK em rede, ele te dá a coordenada em tempo real, no sistema de referência que você definir em seu equipamento. Agora, se você vai alocar uma coordenada no sistema de referência que não é o mesmo que foi levantado, o que vai acontecer? Não vai bater. E aí vamos ter um monte de discussão, porque não bate, o sistema não é impreciso, ele não é bom. E depois, no final das contas, a gente vai ver o que é isso? Cartografia. Quer falar um pouquinho, Helena? Neste caso é importante, né? Se eu estou fazendo levantamento no sistema de referência,
Vou lembrar que na hora que eu for local, ele tem que estar no sistema de referência. Então, quando a gente fala de sistema de referência no Brasil, a gente vai ter 3 sistemas de referência, né? O Córrego Alegre, o SAD 69 e o CIRS 2000. Anteriormente, ainda a gente tinha um probleminha com o SAD 69, por quê? Porque a gente teve a troca de sistema em 2005. Em 25 de fevereiro de 2005, houve a troca com as siglas. E o que acontecia até... Porque assim, quando troca, a gente pode utilizar até 10 anos para frente. Ou seja, 22, 22, 2014, a gente teria que parar de utilizar. Mas a gente conhece que no Brasil as coisas não funcionam assim. Tanto é que, dependendo do serviço que você vai fazer hoje em dia, você pega levantamento em Córrego Alegre. Tá? Bom, e aí o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que conhecer os parâmetros anteriores para que eu possa fazer o quê? Configurar o meu sistema para trabalhar naquele antigo sistema que eu vou contratar. Ou seja, se eu vou fazer o levantamento em siglas, na hora que eu colocar, eu vou colocar em siglas. Se eu for fazer o levantamento em SAD 69, na hora que eu colocar, eu vou fazer SAD 69. Apesar de ter uma diferença de SAD 69 também, que a gente tem que pensar, até 2014, até 2005, desculpa, era um parâmetro para você fazer conversão. A partir de 2005, são outros parâmetros. Então, pode ter diferença. É muito importante conhecer o sistema de referência que você vai utilizar. Uma outra coisa aqui, desculpa, né, Marcos? Mas, por exemplo, se eu estou trabalhando com um equipamento que trabalha na banda L, né, vamos dizer assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a banda L, se o software que aquela pessoa está trabalhando não permitir fazer a conversão do ITRF, que está sendo o atual, que é utilizado na banda L, que é o 2023, o que vai acontecer? Mesmo tá mostrando em siglas lá, e ele não fazendo essa conversão para os siglas, porque os siglas foi feito no ITRE 2000.4. Então, a gente vai ter uma diferença. Isso é fácil de qualquer usuário perceber, como todo mundo usa o PPP, não usa? O PPP, ele vai usar essa coordenada porque ele está calculado em 2000.4. E a outra coordenada está em atual. E ali você já vê que tem diferença. Então, tomar cuidado, tá? Porque nessa parte de cartografia, quem tem que saber, na verdade, é o próprio usuário. E aí a gente aprendeu com o tempo, né? Aconteceu vários percalços com a gente nesses últimos anos, que o cara falou, olha, eu quero ir em campo e quero colocar meus pontos. Se está no sistema de referência 1 ou 2, eu não estou preocupado. Dá uma solução aí que esse jamais tem que resolver esse meu problema. E aí a gente resolveu, né? De certa forma, o mundo acadêmico aí, ele trabalha para isso, né? Criar técnicas que te permitem fazer isso. E o que nós utilizamos foi o plano topográfico local, algo bem simples. Então a gente pegou, se conectou ao GeoMais, nós tínhamos uma coordenada lá em tempo real, com solução fixa, em siglas, nossa de referência, e adotamos a dele como verdadeira e criamos uma referência do plano dele com o nosso plano. Dessa maneira, a gente precisou usar em média 4 a 5 pontos no mínimo. Naturalmente, quanto maior desconforme a área, com muito diferença de relevo, tem que ter mais ponto, mas numa área plana, se você conseguir controlar principalmente os pontos limítrofes, você vai ter um bom plano topográfico local. E você vai conseguir trabalhar com o GeoMais, mesmo usando o sistema de referência antigo que está naquela obra, sem nenhum problema. Você não precisa refazer todo o trabalho. Existem técnicas para isso. Por isso que a gente discutiu essa pauta aqui no campo usuário. Porque no campo estação de referência está funcionando, as antenas estão lá, o receptor está ligado, foi bem calculada a coordenada, está disponível, as funcionalidades são boas. No campo software está tudo online, está funcionando. Agora está no campo usuário, é a última ponta. Aí, né, Gabriel, a gente passa por isso quase que diariamente. O usuário ligar, com dificuldade. O sistema de referência realmente é um problema. Como o Danilo mesmo disse, o próprio nome já fala, é a referência. A referência tem que ser igual. Ali no suporte eu vejo muito problema, como você falou, né, Marcos, do PTL, do plano topográfico local, principalmente com o que no suporte nós chamamos de UTM fake, a falsa UTM. O que é a falsa UTM? Basicamente, isso, infelizmente, é uma prática normal no dia a dia. O topógrafo vai a campo, levanta 2 pontos geodésicos, vamos se chamar, insere na estação total e sai medindo. Depois ele passa o projeto com outro topógrafo e o cara vai alocar essa coordenada achando que está inteiro com GNSS. Vamos ter problema, sistema de coordenadas distinto. E eu acho que isso é um grande problema que nós temos hoje.
E fora também a questão das altitudes, né? Elipsoidal e ortométrico também temos muito problema aqui na rede. É uma pergunta que sempre aparece, qual que é a altitude que o GeoMais transmite? Isso é uma configuração que depende da coletora, depende muitas vezes do rover, que está definido no rover, porque toda estação de referência, seja ela no rádio ou seja no N-Trip, ela sempre envia as coordenadas geodésicas para o rover, e o rover faz o processamento. Então, ele manda a coordenada geodésica, manda observações e manda o modelo da antena. O rover faz o processamento tudo em coordenadas geodésicas. Então, é a responsabilidade, muitas das vezes, na maioria das vezes, da coletora ter um modelo geoidal e fazer a conversão corretamente para a altitude física, seja a altitude normal ou a altitude ortométrica. Um ponto que acontece é o pessoal nos questionar se é em elipsoidal e ortométrica, porque a nossa monografia tem as duas altitudes. Mas o ter as duas altitudes na monografia não quer dizer que a estação está enviando as duas altitudes. Ela sempre vai ser em elipsoidal, porque é a coordenada geodésica. O rover que vai transformar essa coordenada geodésica em ortométrica, se ele tiver essa possibilidade, como o Gabriel mencionou. Né? Precisa ter um modelo geoidal. Precisa ter um modelo geoidal carregado para ele poder fazer essa transformação em tempo real lá no campo. Legal, acho que a gente comenta, né? É um método relativo, um ponto em relação ao outro. O grande desafio do usuário, eu creio que a relação dele é com o GeoMais. Então, a hora que ele vê qualquer erro ali na ponta, ele fala, pô, a minha origem lá tem algum problema. E muitas vezes a gente tem todo esse trabalho técnico da arte de cartografia, de topografia mesmo, de entender o que o cara quer para poder, o usuário quer, para poder adaptar isso de maneira conforme a necessidade dele. Eu acho que, por fim, dando uma etapa aí Eu acho que o Dorino poderia falar um pouco também sobre a questão da entrega do serviço, quando você faz só com rádio, tem que fazer o PPP, etc. Em relação ao tempo de entrega do trabalho, quando você usa o GeoMais, por exemplo, ou usa uma estação de referência. Então, na verdade... A gente usa as técnicas distintas, né? É que assim, é aquilo que eu sempre falo, né? A tecnologia vem para agregar valor, né? No teu trabalho e minimizar também tempo de trabalho. Então, estou fazendo um levantamento, tá? Estou fazendo um levantamento aqui. Isso aqui é uma área aberta. É uma área aberta. O que eu vou fazer? A área aberta está pegando sinal de GSM ou sinal celular e tem a possibilidade de utilizar a rede. Então, eu vou fazer tudo em rede. O que eu ganho com isso? Simples, eu ganho com isso que, em vez de ter um operador parado numa estação de referência, eu posso, inclusive, pegar o par que eu já tinha levado para campo, transformar em dois overs, falar, bom, saímos para cada lado e vamos fazendo o levantamento. Tá? Então, ou seja, ganhei bastante produtividade aqui. Beleza, cheguei num lugar onde a gente não vai ter o Open Sky que a gente falou. Mas eu vi que grande parte eu consigo fazer com rede. Então, o que eu faço? Bom, aí eu começo a fazer com rede, vou fazer com rede. Bom, aqui eu vou ter um pouco de limitação. Então, o que eu posso fazer? Vou lá, transporto um ponto para a rede, coloco o meu receptor com um rádio aqui e começo a transmitir a correção para o rádio. Então, na verdade, a gente tem que entender que a tecnologia vem para agregar. Então, o que eu posso fazer? Aonde dá para me utilizar diretamente, eu vou utilizar. Aonde não, eu posso utilizar de forma mista. O que a gente ganha com isso? A gente ganha produtividade e, às vezes, um trabalho que demoraria 3 dias passa a ser 1/3 do período que você gastaria. Se você consegue gastar, ou seja, economizar em ter que ir, aquela equipe pode fazer aqui mais trabalhos. Então, isso vai te aumentar a produtividade e automaticamente vai te garantir um maior alcance de execução de trabalho. Tá? Então, no final do mês, aquele pouco investimento que você fez para poder ter o serviço de rede já vai te pagar. Então, a grande vantagem do serviço lógico do RTK em rede é que você tem essa possibilidade de conseguir executar uma maior quantidade de trabalho. E o ponto coletado vai direto da coletora para o CAD. Né? Sim, por exemplo, é um bom ponto. Como eu não vou ter nenhum processamento, porque também tem aquele negócio, né? Hoje em dia o pessoal faz levantamento do RTK e manda fazer a leitura da coordenada. Né? Eu tenho algumas vezes que eu falo que a pessoa tem que prestar atenção no que ela está fazendo, porque ali pode estar um grande erro. Mas beleza.
fez aquilo lá, foi lá, pôs o PPP, aí ela vai ter que processar esse dado, né? No caso do RTK em rede, eu não consegui fazer isso. Cheguei em campo, levantei os pontos. Às vezes o cara está em um lugar distante, você precisa dar um relatório diário de obra, você só fala para ele, agora vai lá, e já está com a internet na coletora, ele já te transmite o dado para você, e você já começa a desenhar. Então, a grande vantagem é isso, né? Então, a praticidade é muito grande quando comparada a qualquer outro tipo de método. E além disso, esse erro grosseiro que você tem quando você faz com rádio, não que toda vez você vai cometer, mas alguma vez você pode. Até na própria instalação da base, né? Se não promove direito, vai ter problema. Pode errar a medida da altura. Sim. Tem vários erros grosseiros que podem ser equacionados aí. Sim, porque, assim, para mim, que sou dono de empresa, o pessoal quer ficar em campo no menor tempo possível. Tá? No menor tempo possível. E aí, o que acontece? Para a gente que é mais velho aqui, na minha época, até hoje ainda eu pego no pé, o que? Fazer croquis. Né? Aí a pessoa não faz croquis, por exemplo, está pegando a base e está fazendo pós-processado para depois fazer alguma correção. Às vezes foi lá, botou uma altura errada. Então, todo esse tipo de erro você vem utilizando com a RTK em rede. Eu queria, aproveitando esse gancho, para fazer um fechamento aí breve, que o método relativo ele tem a técnica pós-processada e tem a técnica RTK. A técnica pós-processada ainda é utilizada, apesar que a nova geração está usando pouco. Na nossa época, ela usava muito. 90% era pós-processado. E hoje inverteu. Acho que 90% é RTK, quizás 10% é pós. Mas em muitas áreas lá no Mato Grosso, Pará, região norte do Brasil, para gel ainda, muitas vezes é necessário fazer o pós-processado, porque em grandes áreas, você com rádio não chega, não tem trip lá, e com rádio não chega a correção que tem mata. Você tem que usar a técnica pós-processada. Ainda é algo bem convencional e vai continuar a ser utilizado por muitos anos. Acho que também vale a menção honrosa ao PPK. Somente no estado de São Paulo, né, quando você vai utilizar a técnica, você pode utilizar o serviço para pós-processar os dados. Exatamente. Tem uma base. Tem uma base específica para isso. É super importante. E essa questão da área, né, da extensão da área, te forçar a fazer várias trocas de base, aumenta a sua chance de cometer erros grosseiros. Exatamente. E daí na técnica RTK agora, você vai ter a utilização da técnica de utilização de rádios para interfacear dados através de um enlace de comunicação, e vai ter o Unitrip que nós conversamos bastante, que naturalmente é bem mais conveniente você usar o Unitrip, entretanto você tem que estar preocupado com a infra de geodésia e a infra de GSM, e já o rádio permite o uso restrito, onde você bem entender. E por fim, agora atualmente, né, a gente tem a tal cada vez mais o pessoal está tentando utilizar a banda L, que é bem questionável. A banda L tem um problema que, para você receber o dado da correção, você tem que estar conseguindo ver naquele momento um ou dois satélites específicos, não são os mesmos satélites que você usa para receber as observáveis de GPS, como os Galileu e Beidou. Então, por exemplo, se você está numa área com construção física, seja de prédio ou seja até de mato, se aquele prédio ou mato interromper a troca de dados daquele satélite específico que transmite, você está absoluto. Você está com o Garmin na mão lá, você está absoluto. E não tem o que fazer. Você perdeu lá, perdeu o seu campo, você tem que tentar fazer um pós-processado, aí tem base, você montou usar o banda L. Então, o profissional tem que ter muito cuidado, né, na topografia, principalmente, né? O banda L é muito legal para você usar em área marítima, em levantamento hidrográfico. Poxa, a solução perfeita. Agora, a topografia é muito arriscada usar uma técnica como essa. Um comentário de fechamento. Acho que a gente conseguiu abordar bastante todos os tópicos, né? Então, acho que, pessoal, a gente vai agradecer a vocês a paciência. Esperamos que o contexto aí foi somou a vocês um pouco da nosso conhecimento que a gente traz no dia a dia. O Danilo quer comentar, né? Acho que o Danilo acho que o Danilo que ele pode trazer para vocês, né? Já está quase 10 anos já agora na linha de frente aí, executando trabalho, que nós, profissionais da área, temos que estar sempre estudando. Se a gente não estiver estudando, trazendo conhecimento... Isso é primordial, né? Porque vai surgindo novas tecnologias, aquele profissional tem que saber utilizar essa nova tecnologia. Por quê?
Porque além de agregar valor, às vezes vai te trazer uma melhora nos seus métodos de execução, trazer rapidez, trazer maior precisão. Então, é sempre importante que a gente esteja ligado às novas tecnologias. A gente sempre comenta que é um tripé. Você tem o mundo acadêmico, a prestação de serviço, que são vocês, profissionais, e nós, que é a ponta de tecnologia. Se essas três pontas estiverem próximas, né, a academia está funcionando, a área de tecnologia está trazendo tecnologia para o usuário está conseguindo ir na academia, trazer o conhecimento e ver a tecnologia, aí acho que nosso universo, né, nosso ecossistema vai cada vez ficar mais profissional e mais adequado a todos. Beleza? Agradeço a todos os participantes aí da mesa, muito obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal.